Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar mais um fechamento de semana, gente. Muitas coisas legais aconteceram durante a semana. A gente tem algumas coisas para olhar nos gráficos. As notícias também foram bem interessantes, tá? Aconteceram algumas coisas que nós prevemos, aconteceram coisas que a gente nem imaginava que poderia acontecer. Não estava nas nossas previsões, né? Mas foi uma semana bem interessante para o mercado financeiro, certo? Então vamos lá começar no nosso calendário econômico que a gente teve aqui durante a semana. Na segunda-feira a gente teve o Boletim Focus, certo? Lembrando que notícias do Brasil normalmente não afetam tão bruscamente, tá? Atualmente o governo, né, não tem tomado decisões tão positivas para a economia que tem mexido positivamente ou negativamente. Então ele fica muito flat em relação a notícias brasileiras. Em relação a notícias ou decisões, né, que mexem com o mundo, aí bagunça feio com a gente, certo? A gente viu a questão dos bancos aí, algumas semanas atrás, que dá uma balançada. Mas em relação a economias mesmo, decisões, né, como do Copom, do saída do Boletim Focus, os índices, né, de emprego, de auxílio, tudo, as notícias do Brasil não afetam muito. Então, nós tivemos o Boletim Focus na segunda-feira, foi cedo, né, antes do pregão, tá? E aí, a gente teve um leilão aí americano lá, não mexeu muito com a gente. Na terça-feira, aí nós tivemos algumas notícias que deram a balançada no mercado, tá? Foi núcleo de venda de varejo, exportações, importações, certo? Alguns índices importantes que refletem a questão a questão do déficit, né, norte-americano, a questão de importar mais do que exportar, então fica aquele déficit trilhardário que eles têm, né? Tá? Então, foi estoque de empresas, vendas, produção industrial e tudo mais saiu, mexeu, tá, um pouco, deixou o mercado meio pé atrás, mas na mesma semana a gente teve pronunciamento da redução da taxa Selic, né, do governo norte-americano, né? Então, terminou uma semana meio que positivo, todo mundo assim, estamos meio alegres, tá? Quarta-feira, dia 17, a gente não teve notícias muito que mexeram com muita coisa, não. Teve algumas projeções de taxas aqui, tá? No final do dia teve ainda, sim, não, mas não foi na quarta, não, foi na quinta. Tá, então foi algumas declarações aqui, mas não mexeu bruscamente, assim, nossa, que coisa, tá? Não mexeu assim. Agora, quinta e sexta a gente teve. Quinta-feira, ontem, a gente teve uma virada do dólar, né? Entre os motivos dela, era um leilão de cerca de 2 bilhões de dólares que o Brasil ia fazer. Então, no final, o dólar deu um tiro, tá? E a gente teve aqui, quinta e sexta, a decisão dos cortes, né? A notificação dos cortes, que mexeu com tudo, tá? Aqui é o FONC, Estados Unidos, certo? Então, esse foi o nosso calendário econômico. A semana começou bem devagar, bem perigosa, né? Deu bons trades, claro, mexeu, tal, o mercado foi, voltou muitas vezes. Parecia que ia entrar dentro daquela lateralização que a gente vai ver mais tarde, mas ele tomou um rumo, certo? Foi isso aí, galerinha, tá? O que a gente pode falar mais aqui? A gente tem aí, ó, no Brasil, saiu a proposta, né? A proposta do novo salário mínimo em R$ 1.800, né? R$ 1.800. Proposta ousada, né? Atualmente, nós estamos aí ó, em 1.518 e teria um pulo para 1.804. Tá? É um custo muito alto, tá? Em relação às decisões econômicas que estão acontecendo, tá?
1.518 para 1.800 é quase R$ 300 de alta aí. Então, assim, para que aumentou só R$ 18 no primeiro ano, e aí chega uma pancada dessa, vamos ver como é que vai reagir, né, até a questão de emprego, né? E vai mexer com questão de emprego. Ou você acha que o empregador, né, que é sobretaxado, ele vai pagar aí R$ 300 a mais, ou seria quase R$ 900 a mais, né, porque paga R$ 300 lá de encargos, né, dentro do salário, vai pagar R$ 600 a mais, 500, 600, R$ 700 a mais aí, complicado. Então, talvez isso daí vai mexer nos empregos para o ano que vem. E é ano de eleição, então façam suas meinhas no mercado financeiro este ano, tá? Itaú passa a ver IPCA de 5 ao final do ano. Nós estamos aí em 5,35, né? Banco também projeta, a gente dá 5,23, mentira, tá? E aí projeta também o dólar 5,35, tá? Antes 5,50 anterior. E aí entra um pouquinho naquela nossa análise, né? Dizendo que no 5,30, 5,35 o dólar tinha um fundo muito forte ali que não deixava sair, tá? O IPCA 2025 está dizendo de 5,1 para 5, né? Tivemos a pequena redução, estamos em 5,1, estamos em 5,23, 5,1, tá certo? Olha, aqui, pessoal, IPCA é o índice de preço ao consumidor, né? Preço do produto ao consumidor. Então, um preço muito específico, embora meça a inflação, aí todo mundo diga que é a inflação, mas é um preço muito específico em cima de produtos, tá? Então, pode ser que não reflita bem a inflação que nós temos no Brasil, tá? Dólar sobe a 5,32, olha aí o que eu falei. Ele deu uma baixada boa, mas me parece que ele tem um forte fundo em 5,30. Existe uma galera com interesse de deixar ele ali preso no 5,30, tá? Então, ele caiu, 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 caiu. Ontem ele deu uma retomada e hoje ele segurou em cima, certo? Dolinha, então, nós achamos um fundo finalmente para ele aí, né? Parece que ele não vai mais. Vale a pena aumentar sua posição em ações internacionais? E aí vem a dica, né? Se o mercado norte-americano está começando a reduzir desemprego, reduzir inflação, e aí? Será que está na hora da gente, inclusive, comprar nossas BDRs aqui no Brasil? Né? Porque você acaba alimentando o mercado brasileiro e investe em ações do exterior, né? Sem ter que fazer aquelas transações aí internacionais, pagar uns impostos muito loucos aí, tá? Você já está aqui dentro. Então, e aí, será que compensa? Vamos procurar quem é que está, talvez, com um gatilho interessante aí. Na segunda-feira, a gente pode fazer essa pesquisa. Pode ser uma pesquisa interessante para segunda-feira. Certo? A gente tem o Banco do Brasil, Bradesco, tá? Os bancos aí, destaque corporativos nesta terça, tá? O posicionamento de Luiz Barros sobre o Banco do Brasil, pagamento de juros sobre o capital próprio do Bradesco, a conclusão de junho de aliança da Vale, certo? Então, lá, ó, o que o Luiz Barsi disse? Passou por grande desvalorização por meio de queda. Todos estudaram. Na crise pelo qual passou, em 94, aí um pouquinho de história. Hoje a estrutura funcional do banco é diferente, mecanismo, papel de poder e tal. As falas ocorrem em São Paulo, tá? Então, ele está confiante aqui, tá? A gente viu na segunda-feira passada que o Banco do Brasil estava, eu acho que ele estava pegando uns 50% de um canal de alta, né? Eu acho que ele deve ter subido mais porque a gente teve essa disparada aí. Ou pelo menos ele fez um pullback de 50% e vai-se embora. Então talvez seja um bom momento de você dar uma olhada aí, dar uma boa olhada aí em como é que está o Banco do Brasil. O Banco do Brasil e Clabin são as queridinhas aí da Barsi, né? Ele sempre tá falando. Olha, o
Banco do Brasil comprou venda. Todas as incertezas, dividendos, o papel do Bolsa há décadas, mas se recorda que não é a primeira crise por qual passa. Ele mesmo, essa semana, aí saiu umas entrevistas que ele deu lá pro Primocast, né? E ele falando, eu tô doido pro Lula falar uma besteira pra ação cair para poder comprar mais. Então, assim, ele sempre aposta na compra. Tá na crise, ele tá comprando. É muito a visão do Warren Buffett, né? O Warren Buffett também já disse alguma coisa assim, nunca apostei contra o mercado norte-americano. Por mais que aí lá em 2007, 2008, né? Com a bolha do sistema imobiliário, muita gente ganhou dinheiro apostando contra, né? Mas acabou que se reestruturou, né? Quem na crise comprou muito, hoje está bem. Mas é isso aí, né? Parece que alguns países, né, conseguem se recuperar. Não sei, a gente não sabe como é que está o Brasil daqui para frente, tá? Então, Banco do Brasil é a queridinha para se comprar, comprar, comprar. O que que a gente tem mais? Taxa Selic, né? Não aumentou nem diminuiu. A gente ficou no 15%. Olha lá, ó, tá? E aí o que que isso implica? Isso implica que cartão de crédito, transações internacionais, empréstimo, seja de qual nível que for o empréstimo, né? Você pegar, for fazer um consórcio, financiamento, pegar empréstimo direto no banco, tá? Então tudo isso fica caro, né? Por quê? Porque é o governo tirando dinheiro do mercado e aí tá ficando escasso. Fica escasso o dinheiro fica caro, né? E no caso da moeda fiduciária, quando ela fica cara, ela desvaloriza, né? De 1994 a 2025, nós tivemos aí 88% de desvalorização do real. A moeda fiduciária sempre irá sofrer por causa disso aí, ó, certo? O governo, ele tem o poder da impressora e ele não quer nem saber, ó. Enquanto ele precisar e quiser financiar projetos, ele vai-se embora. Tá? Então, no último comitê, no último Copom aí, a linguagem adotada de discurso sobre próximos passos do Banco Central em relação à monetária. A decisão é manter a Selic em 15 e afirmar que o juro poderá ser elevado novamente, caso o cenário fiscal internacional se agrave. Com certeza as coisas estão se complicando, né? Já saiu da área econômica, porque eram apenas taxações, e aí o Brasil tinha que só ir lá e conversar, ajustar os ponteiros e dizer, ó, vamos reduzir então para vocês. E a gente continuava exportando tranquilamente, né? Depois ele passou para um aspecto político, né? Com todos esses embates aí que estão acontecendo, né? Esses processos que estão acontecendo e tudo mais. E começou a partir para um aspecto individual, né? A gente está vendo agora ministros, reunião da ONU aí, o governo está com dificuldade de ir para lá, o Trump já cerceou lá que só pode sair do hotel que está a comitiva brasileira, né? Só pode sair tantos quilômetros dali, então, assim, o funil está apertando, tá? Então, assim, o cenário fiscal internacional é bem provável que ele se agrave e não melhore, né? Em vez de melhorar, ele talvez vá se agravar em vez de melhorar, tá? Então, nada bom, nada bom, nada bom, ok? E o mundo como vai? O mundo está girando, né? O mundo está girando, ninguém parou e saiu voando pelo espaço. Os países que mais investiram no Brasil nos últimos 10 anos, Estados Unidos, China, Países Baixos, Japão e Uruguai, estão entre os 10 que mais investiram, certo? A China andou subindo aí umas boas posições, né? De 10º para 7º, tá? Estados Unidos e Países Baixos estão aí em primeiro e segundo lugar, tá? Tem um videozinho desse aqui bem legal no Infomoney, se você for lá no perfil no Instagram, esse gráficozinho em movimento, mostrando aí desde 2014 está aqui, né? Até 2023.
tá? Mas vem algumas expectativas de agora também. Quem tem investido mais, investido menos. E aí, ó, entre as vantagens, temos geração de emprego, transferência de competência e desenvolvimento, transferência de tecnologia, acesso às redes de marketing, fonte de financiamento, balanço de pagamentos, efeito de transbordamento da economia doméstica, desenvolvimento de infraestrutura. Então, assim, tem coisas aí bem fundamentais para o Brasil, né? Desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento de infraestrutura, acesso a redes de telemarketing, transferência de tecnologia e geração de emprego, isso aí é ouro em pó. Então, dá para ficar sem isso de jeito nenhum. São coisas que vão mexer, inclusive, no nosso mercado. Pode fazer com que outros países ou investidores percam interesse no Brasil, né? O que a gente tem aí? O preço do petróleo e tensões geopolíticas afetam a economia global, né? Uma das teorias da conspiração é que o Trump está perto lá da Venezuela. Por quê? Por quê? Porque a Venezuela tem uma jaziga gigantesca de petróleo que não é explorada, porque eles não têm tecnologia, não tem tecnologia para perfurar tão profundo, não tem tecnologia para transportar, refinar e tudo mais. Dizem algumas teorias da conspiração que um dos interesses é isso, porque aí Estados Unidos se tornando ou tomando a frente disso daí, né, ela se tornaria um grande exportador de petróleo, o que poderia balancear lá a sua balança, né, cambial lá de maior importador para equilibrar pelo menos, né, meio a meio exportador e importador. Então é uma das teorias da conspiração, tá? Mais petróleo no mundo também indica redução de preço, tá, gente? Então, muita coisa estranha, muita coisa esquisita acontecendo neste mundo redondinho. A teoria da conspiração é boa, né? Wall Street fechou em alta, índices aí essa semana fecharam felizinhos com a redução da inflação. E a inflação também foi reduzida, confessou o senhor Jerome Powell, preocupado com o desemprego, né? A gente viu que sexta-feira passada, foi retrasada, né? Nós tivemos sexta-feira passada, né? Passada retrasada, sexta-feira retrasada, ou seja, 15 dias atrás, né? Tivemos aí o payroll e veio com as taxas bem esquisitas, né? Algumas coisas sendo trabalhadas lá dentro, mas algumas taxas ainda, desemprego, né? Algumas coisas ainda bem negativas, tá? E quem foi que subiu nessa alegria aí de mercado? Foi as empresas de tecnologia, tá? Apple fez o que essa semana? Lançamento do iPhone. Oracle, projeto gigantesco, né? Então, a Nasdaq foi quem puxou, e principalmente com empresas de tecnologia. A gente teve o Mark Zuckerberg aí, trazendo aquele óculos lá, que é um celular óculos, né? Que faz tudo ali, manda mensagem, conecta na internet, faz tudo, caramba. Então, assim, são coisas que a tecnologia está puxando o mercado aí para cima com essa possibilidade de cortes de inflação lá, tá? Mas a parte industrial, né? Isso aí é que dá a sustentação. E aí, como é que fica? Argentina, parece que o Milei não venceu, né? Argentina, Milei não venceu. Ano que vem ele sairá. E sofreram essa semana aí, ó. é, Embora mostrando aí, ó, no segundo trimestre, ou seja, fechamento de junho, né? Subiu 6,3%. A Argentina é um milagre econômico aí do mundo, né? Uma recuperação gigante da economia, tá? Eles tiveram que segurar aí essa semana o dólar, né?
tiveram que segurar o dólar, porque com a alegria aí de mercado lá de redução, o câmbio foi-se embora. E aí, ó, vamos vender até o último dólar no teto, diz ministro da Economia. Após 2 rodadas consecutivas de venda de moeda para conter a cotação, o ministro garantiu que não haverá mudança de rumo. Então, a economia, embora em ascensão, mas câmbio é câmbio, né, filho? Não é você sozinho no seu país que manda, mas sofre, principalmente porque eles têm uma dolarização de mercado, né? Então, é bem complicado para eles lá. Por último aqui, o grande, né, a grande notícia aí do lançamento, ó, do iPhone 17, e a Apple já entrou, né, de pé alto dizendo, ó, aumenta em 30% aí, porque eu preciso de mais, né? Os iPhones nos Estados Unidos aí, ó, variam de 799 a 1.099, tá? Do mais básico ao mais Pro, Premium, Ultra, Mega X, né? E aí, eles pediram aqui, ó, em pelo menos 30% o aumento da produção, tá? Então, estão com expectativa que vão vender bem, talvez para manter o preço do produto, né? Então, você mantém um estoque grande aí para atender demanda, mas saiu, tá? Você deveria investir 2.000 na Apple, aí, ó. Será que a Apple vai subir isso tudo ou o iPhone 7 vai ser outro tiro no pé? E aí depois vai cair tudo. Porque existem empresas aí como a Meta e a Oracle e a Nvidia, são empresas gigantes aí. Você vai e bota dinheiro em uma por causa de um aparelho e as outras três que estão com projetos gigantescos. Então a gente tá no meio de uma cilada, 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 cilada.